Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Jesus voltasse hoje, nós estaríamos prontos? Eu me deparei com essa pergunta há um tempo atrás e fiquei pensando nisso e decidi fazer esse vídeo hoje para vocês. Muitas das vezes no nosso dia a dia a gente ouve tantas vezes, olha, Jesus está voltando, Jesus ele está às portas. E muitas vezes a gente fala, não voltou ontem, não voltou anteontem, então ele nunca vai voltar hoje. Mas são nesses momentos que algo pode acontecer. Em Mateus, no capítulo 25, tem uma passagem tão linda que fala sobre as 10 virgens, né? Umas eram prudentes e outras eram insensatas. E vocês conhecem a história, mas no versículo 13 desse Mateus 25, fala assim, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E essa passagem vocês conhecem, né? 5 delas eram prudentes, levaram as suas candeias e junto com elas o seu óleo. As outras 5 não levaram o seu óleo. Nós sabemos o que aconteceu quando Jesus chega à meia-noite. Aquelas que tinham ali desesperadas acordaram às 10 e as que estavam preparadas com as suas candeias e seus óleos entraram. Mas aquelas que estavam sem o óleo, elas tiveram que ir correr na cidade, comprar o óleo. Quando voltou, a porta estava fechada. Eu estava me lembrando de uma história que aconteceu comigo. Essa história eu acho que vai falar um pouco com você. Eu estava na faculdade e eu lembro que eu estava indo para uma certa aula e nessa aula, todas as vezes que eu ia, né, eu sempre chegava e nessa aula eu via que esse professor ele não tirava muitos pontos quando os alunos chegavam atrasados. E eu ali estava, sentado, sempre chegando cedo. E naquele momento, quando eu estava ali, eu sempre ouvia as pessoas falarem, olha, não sei por que esses caras estão chegando atrasado. Esse professor, uma hora ele vai ficar invocado. Uma hora vai acontecer alguma coisa que essas pessoas vão ver que ele não brinca. E ali eu ouvindo aquilo tudo e falei, tá bom, e sempre chegando cedo nas primeiras aulas, chegando cedo. E teve um dia que eu sempre via que ele não fazia nada, aparentemente. E teve um dia que eu falei assim, cara, quer saber, hoje eu vou chegar um pouquinho depois. Não aconteceu nada, nunca aconteceu nada. Hoje, provavelmente também não vai acontecer nada, eu vou chegar um pouquinho depois. Nesse dia, eu decidi dormir um pouquinho mais, e tava cansado, tinha um treino, e ali eu falei, vou descansar um pouquinho mais, não tem problema. E ali eu descansei um pouquinho mais e fui pra aula. Cheguei uns 15 minutos depois. E muitos alunos, já chegavam até mesmo mais do que isso um pouquinho, às vezes 20, o máximo ali era isso. E nunca aconteceu nada. Eu falei, hoje não vai acontecer nada também. Quando eu fui, gente, vocês não imaginam o que aconteceu. Quando eu cheguei na sala, a porta estava trancada. E você imagina meu desespero. Falei assim, meu Deus. Nós que somos crentes, a gente tem que dar o exemplo, né, gente? E ali a porta trancada. Eu falei assim, caramba, e agora? E eu ali tentando bater pra ver se o professor ia abrir a minha cara, todo pálido ali, batendo e nada, ele não abria a porta, Chegou mais 5 atrás de mim, ué, o que tá acontecendo hoje? O professor não vai abrir a porta? Por que tá acontecendo isso? Eu falei, cara, não sei, eu não sei, eu cheguei hoje, primeira vez que eu cheguei atrasado, isso acontece. E ali naquele dia, a gente fica sentado lá de fora. Passa 10 minutos depois, ele abre a porta. Cara, veio um alívio na minha vida que eu falei assim, graças a Deus, pelo menos eu não vou perder a aula toda. Quando eu sentei, ele falou assim, gente, eu queria contar um ensinamento pra vocês. Hoje, eu tive um quiz surpresa com uma oportunidade de vocês ganharem 10 pontos extras. E aqueles que chegaram no horário tiveram a oportunidade de fazer esse teste, essa oportunidade de ganhar 10 pontos extras que vão ajudar vocês nessa próxima prova que vai ter. Mas vocês que chegaram atrasados, infelizmente, não vão ter essa oportunidade. Cara, eu saí dali e Deus começou a falar comigo. Deus começou a falar comigo e me lembrar exatamente dessa passagem. E eu lembro que eu cheguei em casa, comecei a orar. Falei assim, Deus, como muitas das vezes nas situações simples do dia a dia o Senhor fala conosco. E ali foi uma oportunidade de sala de aula que eu perdi pontos. E Jesus falou assim comigo, Nicolas, nunca esqueça que no reino de Deus muitas vezes vai ser assim também. Muitas pessoas estão levando a vida do evangelho achando que nada vai acontecer. Talvez nunca Jesus vai voltar, elas ficam pensando. Passam seus dias bebendo, fazendo as coisas que dão bem a entender. Vêm as pessoas fazendo e acham que isso nunca vai acontecer, Jesus nunca vai voltar. Pô, meu amigo tá fazendo todo dia aí, depois ele vai na igreja, pede perdão e nunca acontece. Não, Jesus está dizendo aqui em Mateus 25:13, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir.
Se eu soubesse que aquele professor faria isso naquele dia, gente, eu teria chegado a 10 minutos mais cedo. Mas eu não sabia. E no momento que eu me descuidei, a porta foi trancada. Eu queria dizer isso pra você hoje, alertar. Você como meu irmão, minha irmã em Cristo, não brinque. Que a gente não possa brincar de ser crente nesse tempo. Que a gente possa fazer a diferença. Que as pessoas ao passar ao nosso lado falem assim, esse realmente é um jovem que é filho de Deus. Que a gente possa deixar frutos na vida das pessoas que venham permanecer. Que venham falar assim, cara, essa pessoa não é só um atleta, ele não é só um empresário, ele é alguém filho de Deus. Ele deu uma palavra pra mim que mudou a minha vida. O testemunho dele no dia a dia tem mudado a vida das pessoas aqui nesse lugar, nessa empresa, nessa faculdade. Que a gente nunca possa dormir, mas que a gente possa sempre estar vigiando. Que Jesus ele pode voltar hoje, daqui a 10 minutos, 15 minutos, amanhã. A gente sabe do que está acontecendo hoje no mundo, uma pandemia que todos esqueceram, mas que afetou mundialmente. Isso eu creio que não é em vão. Tem coisa acontecendo. E que a gente possa ir com tudo, levar a palavra de Deus, continuar fazendo a missão de Deus e levar a palavra de Deus para outras vidas, porque a gente sabe que Jesus está perto e que a gente possa não só ir para o céu, mas também levar muitas pessoas que talvez estão dormindo a acordar e poder falar assim, ei, vamos que tem uma vida muito melhor do que viver no pecado. Amém? Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, curte, dá o like, comenta, compartilha. Sei que talvez deve ter falado assim, caraca, o Nico trouxe uma palavra dessa tão forte. Não, não é forte. Foi algo que aconteceu na minha vida e Deus falou comigo. Eu tenho certeza que pode servir de alerta para você também. Amém? Que Jesus te abençoe. Até semana que vem, porque semana que vem tem mais novidade. Fiquem com Deus.